Olá, bem-vindo ao podcast Maupod Talks, o podcast das Mulheres à Obra, uma comunidade de mulheres empreendedoras que se interajudam. Ouve agora e descobre como. Olá, sejam bem-vindos então a mais um episódio. Eu hoje não trago uma convidada, não, trago duas. Tenho aqui a Eugénia e a Ana, que fazem parte aqui de um projeto muito interessante e que eu tenho aqui muitas dúvidas, já partilhei com elas, tenho aqui muitas dúvidas, que é o Erasmus Plus, o Erasmus Mais, não é verdade? Sim. Então, e se calhar vou já começar aqui pela primeira questão, não sei quem é que vai responder, mas o que é isto do Erasmus Mais? Isto é só para estudantes? Erasmus estudantes, não é verdade? Acho que eu iniciei. Então, precisamente como a Eugénia estava a dizer, e a frisar o símbolo do mais, de facto o Erasmus não é só aquela versão antiga que nós conhecíamos, assim muito resumidamente, não é só para estudantes universitários, é, de facto o nome assim induz, não é? Porque o Erasmus era fundamentalmente ensino superior, mas com este mais integra de facto várias componentes, desde o ensino escolar, passando pela formação profissional também, ensino e formação profissional, também a educação de adultos e depois então também temos essa vertente e teremos sempre do ensino superior. Mas está muito mais alargado a possibilidades de formação, de educação, de estágios profissionais e de cursos também para adultos e outras vertentes profissionalizantes e de ensino que não só aquelas que estávamos habituados a ouvir do ensino superior. Basicamente é No isso. fundo, temos aqui muitas áreas que nós podemos explorar e aqui sempre numa perspectiva para a Europa, também de ligação à Europa, certo? Ou eu estou enganada? Não só, mas também. Sem dúvida. Obviamente que este programa é um programa europeu e, portanto, nós temos sempre que pensar em fazer algo que vai para além das nossas fronteiras. Essa questão aí é fundamental que se perceba. E, portanto, todos os nossos projetos implica estar sempre em contacto com uma instituição, um indivíduo de outro país, não é? Com o denominador comum, que é a educação e a formação. Sempre. Então tem que sempre ser alguma ligação além fronteiras. Sem dúvida, e eu só queria também esclarecer que a educação e a formação é a parte que nós representamos no programa. Naturalmente ele não se esgota aí. Ele vai também para o domínio da juventude e do desporto. Portanto, é preciso que saibam que o programa tem uma oferta realmente enorme, muito ampla, sem dúvida. Até podemos dizer que esta é uma aprendizagem ao longo da vida, vai implicar muitas idades. Temos aqui realmente uma panóplia muito grande de fatores, de situações para explorar, que, enfim, também já falámos aqui, que deixamos com certeza aqui também alguma curiosidade desse lado. Sim, sem dúvida. Agora vou puxar um bocadinho a brasa à nossa sardinha enquanto empreendedoras e enquanto mulheres à obra que estamos aqui nas Vozes do Empreendedorismo Feminino para falarmos também da possibilidade que nós, empreendedoras, principalmente quando trabalhamos com formação de adultos, podemos ter realmente em ter algum projeto ligado também ao Erasmus. Isto também é possível? Exato. Bem, eu vou deixar a resposta para a Eugénia, uma vez que a Eugénia está realmente na equipa de educação de adultos. Naturalmente que este projeto é que se... Team FAM é já um projeto Erasmus, não é? E daí está também integrado neste evento como um evento multiplicador. Portanto, já é um projeto que está integrado na educação de adultos. Portanto, é muito favorável à vossa instituição a apresentação futura de outros projetos. Não só na educação de adultos, talvez também com uma via profissionalizante. Mas deixo esta explicação mais para a Eugénia. Precisamente, aqui a questão da educação de adultos / ensino e formação profissional cria aqui muitas questões e provavelmente não é uma questão que se consiga explicar muito facilmente, porque se nós olharmos para a educação de adultos, nós estamos a pensar não exatamente adultos por ser maior de idade, mas é uma designação um pouco mais complexa do que isto. Terá que ser efetivamente alguém que esteja ligada à educação, mas não a outro tipo de educação, a educação inicial, portanto não deverá estar associado ao ensino escolar, ao ensino e formação profissional,
ao ensino superior. Portanto, é alguém que efetivamente está a fazer uma formação formal, pode ser formal, mas também não formal e informal. E aqui é que é o adulto que está precisamente nesta parte da formação e da educação e formação. Depois temos a outra parte, efetivamente, também que é possível, que é quando há a questão da formação profissional contínua. E aí, por isso é que nós estamos aqui as duas, porque de facto eu represento esse adulto que acabei de definir, certo, e a minha colega representa aquele adulto que efetivamente pretende não desenvolver a sua questão, a sua parte individual, mas a sua parte profissional, as suas competências vocacionais. E isto de facto faz aqui um bocadinho a diferença, porque ao nível de ensino e formação profissional temos esse profissional que deve estar e com certeza certificado. Nós temos a DGERT que certifica e, portanto, essas entidades ficam plenamente elegíveis para participar no programa na sua totalidade, ou temos aquelas que não são certificadas e provavelmente estão mais na área da educação, apesar de estar a abordar a questão profissional, mas como não estão certificadas, podem entrar através da educação de adultos, só que o programa depois diz muito bem, uma vez que é a parte vocacional, tem que fazer uma candidatura através do ensino e formação profissional. Quando é a parte do indivíduo, desenvolvimento, soft skills, de autoestima, por aí fora, tem a parte da educação de adultos. Portanto, há aqui esta dicotomia que não é fácil muitas vezes de explicar, mas que é preciso que saibam, efetivamente, que quem quer se desenvolver enquanto indivíduo na sociedade, ser um cidadão mais ativo, tem a educação de adultos para isso. Quando querem desenvolver as suas competências vocacionais profissionais, podem pensar em projetos orientados por nós, para o ensino e formação profissional. Então, no fundo, podem sempre contar convosco, não é? Sempre. Sejam em que aspecto for, não é verdade? É fundamental que nos contactem, porque se nós falarmos do ensino superior ou se falarmos do ensino escolar, facilmente nós conseguimos chegar aos destinatários, porque eles são identificáveis, não é? Portanto, são ensino formal, portanto, facilmente nós conseguimos comunicar para eles. Na educação de adultos, ainda mais, talvez até na formação profissional, nós falamos com um público muito variado, para entidades que, por vezes, até nem se apercebem que estão a trabalhar na educação. E, portanto, é fundamental aqui que entidades como a vossa e este tipo de iniciativas chegue a uma comunidade mais alargada para perceber que todos podem participar. Tem é que perceber como. Para isso estamos cá nós. Exatamente. E nem de propósito, falar em orientação. Que tipo realmente de orientação é que nós podemos ter da vossa parte, tanto no apoio à candidatura, como no apoio à procura de parceiros, que eu sei que é necessário sempre os parceiros, como é que nós podemos realmente contar com o vosso apoio? Bom, acabou por dar um bocadinho já a resposta, não é? Eu já fiz batota porque já tive a Camila aqui a explicar-nos também grande parte aqui do processo. Pronto, a Agência Nacional Erasmus mais Educação e Formação, porque como há pouco a Eugénia estava a dizer, e bem, há uma outra Agência Nacional, mas para os domínios da juventude e do desporto, não sediada aqui em Lisboa, mas em Braga, ainda que com polo em Lisboa. Mas de facto, estas duas agências dão apoio desde o início, desde a apresentação da candidatura e até antes disso, porque nós também fazemos e promovemos sessões de divulgação e damos todo o suporte necessário à instituição, desde considerar uma instituição elegível ou não, se reúne condições para se candidatar, apoiamos em todo o processo de formalização de candidatura, com aspectos muito burocráticos e administrativos a que obriga qualquer processo de candidatura. Fazemos essas sessões de divulgação, porque naturalmente as instituições podem assistir presencialmente ou em modo online. A partir daí, depois acompanhamos todo o processo de candidatura. Há uma série de passos até que comuniquemos o resultado. Depois, então, se a instituição for financiada, não é? Aprovada e financiada, celebramos um contrato com a instituição e a partir daí então entra mais a vertente da equipa de acompanhamento de projetos, em que prestamos todo e qualquer apoio de ordem técnica, administrativa, financeira, em que acompanhamos o projeto na sua duração de 24 meses, 36, seja qual for a duração.
Também, se nos convidarem, aliás, como neste evento, também estaremos naturalmente disponíveis para integrar as reuniões de parceria, de arranque, e, portanto, pelo telefone, por e-mail, presencialmente, marcamos reuniões cada vez mais até na vertente virtual, não é? Que aprendemos isso com a pandemia. E é mesmo sincera, acho que estamos mesmo muito disponíveis e é um gosto também podermos participar nestes projetos, porque muitas das vezes só os conhecemos no papel e não é isso que se pretende. O Erasmus não é isso. E pronto, havia muito mais a explicar, mas nada como ter um projeto para perceber que género de acompanhamento é que nós fazemos. Sim, e agora uma dúvida muito prática. Para sermos uma instituição, para nos candidatarmos, que requisitos é que nós precisamos ter? Sim, é fundamental que seja uma instituição legalmente constituída. Certo. Não se necessita Uma empresa? uma associação. Um trabalhador por conta de outrem? Por independente? Independente, sim. Pode ser? Essa questão surgiu aqui, efetivamente, já neste evento, porque nós Muitas vezes em empreendedores- instituições, precisamente, são dessa forma. Porque nós falamos muito em instituições e entidades. Se calhar a entidade é capaz de ser a palavra mais correta, porque abrange, efetivamente, uma pessoa que esteja nessa vertente de empresário não individual. Tentámos, obviamente, obter, mais uma vez, essa informação junto dos contactos que temos de elementos internos da nossa Agência Nacional, e a indicação é de que, espantem-se, é de facto possível. Portanto, é considerada uma entidade, Ok. uma pessoa Individual? um empresário em nome individual. Ok. Então que é é algo uma que não era da assim. entidade, não é? Precisamente, não era também claro para nós, tivemos também que fazer essa questão em termos jurídicos internos, porque efetivamente a ideia é muito ter que conseguir assumir compromissos, naturalmente ter a personalidade jurídica, porque só assim consegue Certo. assumir esses compromissos, não é, para estes contratos que nós estamos a celebrar em nome da Comissão Europeia, não é? Nós representamos a Comissão Europeia aqui ao nível da gestão do projeto, do programa, e portanto tem que ser efetivamente uma pessoa capaz, uma entidade, dizendo, entidade capaz de assumir esse compromisso. Boa, Não é? boa. Isso é bom sabermos, não é? Porque É bom muitas vezes a divulgar nossa a nossa- comunidade é feita de empreendedoras e muitas delas trabalhadoras independentes e que de alguma forma nunca sabem, pensam sempre que isto é para a empresa, que é para a associação, que é para uma instituição, não é? Precisamente, nós utilizamos muito essa terminologia e depois leva efetivamente essas dúvidas. Mas Ótimo. nós também, por vezes, temos a necessidade de nos certificar junto da nossa entidade e, portanto, foi isso que aconteceu e temos essa questão já resolvida. Resolvida, boa, ainda E bem. também é preciso depois, obviamente, perceber aonde é que vão apresentar a candidatura, porque em função do que é que querem fazer, não é? Tem que ser ou uma entidade, efetivamente, que se adeque àquele setor educativo, Ok. uma entidade ativa naquele setor educativo, de outra forma não pode participar, ou noutra vertente em que é muito mais flexível e, portanto, qualquer entidade com fins lucrativos, sem fins lucrativos, pública, privada, podem participar. Depois também há a situação em que se facilita a entrada no processo e, portanto, e no programa. Não há quase escrutínios ao nível de capacidades de operacional ou financeira das instituições, que também é bom saber, para este tipo de entidades que temos hoje aqui. Ou então temos projetos mais ambiciosos e aí tem que sujeitar a esse tipo de escrutínio. Claro. E temos que verificar se podemos efetivamente atribuir financiamento a essas instituições. Ou não é? Temos que sempre perceber se há continuidade Em ou não. função do tipo de projeto que querem submeter, temos que ter que fazer essa atenção. Sim. Muito bem. Então vamos falar dos projetos mais simples. Quais é que são assim os passos para nós nos podermos realmente chegarmos até ao financiamento? Quais é que são assim os passos nos projetos mais simples? Não vou chamar já os complexos, que isto implica aqui outras coisas, mas aqui vamos pegar aqui pela simplicidade. Quais é que são então os primeiros passos? Bom, De forma simples. Exato, muito, muito simples. Seja qual for o projeto, seja de pequeno ou de grande dimensão, seja numa medida de mobilidade de estudantes ou no outro tipo de projetos de parcerias para a cooperação, qualquer instituição tem que ter, digamos que, um cartão de cidadão, um bilhete de identidade, um número identificativo que se chama o OID, Organization ID, que é composto por 9 dígitos, começa por um E mais os 9 dígitos, não é? À frente, julgo que seja isso. Já Ou seja,
já incluindo são 9 dígitos. Portanto, há esse número que têm que ter, seja a que projeto se candidatar. Então, o primeiro passo é sempre... É ter esse númerozinho. E como é que para nós ter temos esse númerozinho? Isto agora é um bocadinho mais complexo, mas digamos que tem que se registar numa plataforma informática, que não é definida por nós, não é criada por nós, é pela Comissão Europeia, através de um registro das suas credenciais, fazem o login, seguem uns passinhos, que não vamos agora estar a dizer aqui quais são, mas que está tudo disponível. Mas se for preciso, vocês site. Também apoiam? Nós também apoiamos, claramente. É uma das nossas tarefas quase que diárias dos técnicos, mas naturalmente esse link também está disponível na nossa página da internet, o link para essa página. Portanto, é basicamente fazer o registro e através dessas credenciais depois é automaticamente, digamos, que atribuído esse número. E a partir daí, então, já tem a vossa organização criada. E depois, no formato de candidatura, que devem escolher também numa outra plataforma de elaboração de candidaturas, já se podem candidatar, então, a diversas vertentes, que são inúmeras, não é? Projetos de parcerias de pequena dimensão, projetos de cooperação, isto na vertente da ação-chave 2, que naturalmente temos que sempre aplicar esta terminologia, ou aqui Activity 2, porque está tudo em inglês, é definido pela Comissão, ou então a mobilidade de estudantes no âmbito da ação-chave 1. Não só, de staff também, dos colaboradores, das entidades também podem participar. Há inúmeras, não é? Isto nas ações descentralizadas e geridas pela Agência Nacional. Depois também há outras ações que são geridas não por nós, mas pela Comissão Europeia. E depois é que preencher o formulário de candidatura, responder sempre em inglês. Não, a ação-chave 2 em inglês. A ação-chave 1, não sei se está em português. Há agora uma flexibilidade, porque o programa, desde 2021, trouxe muita flexibilidade e simplicidade. Pelo menos é de facto as palavras-chave. Depois cabe a cada um, naturalmente, interpretar. O formulário, as perguntas estão em inglês. As perguntas, sim. As respostas é que... As respostas têm que ser uma língua oficial da União Europeia. E, portanto, pode ser faz parte. Só que nós costumamos recomendar atenção e alguma prudência, porque se este tipo nós estamos a falar em projetos de parceria, as parcerias envolvem outros países, outras instituições, e se estiverem a falar uma língua que eles não compreendem, podem logo à partida criar aqui algum tipo de desconfiança ou de pouca transparência. Nós aconselhamos que escolham uma língua de parceria que todos entendam e depois a candidatura que seja redigida nessa língua, mas fica ao critério, obviamente, de quem apresenta a candidatura, que é chamado de coordenador de projeto. Ok. Isto também às vezes pode ser aqui uma questão. Ultimamente já não, mas calhar... Sim, exato. Estamos num projeto comunitário. Exatamente. Ainda recebemos candidaturas em português. Ainda recebemos, mas não sei se são mais ou são menos, mas eu diria que isso não há por aí a dificuldade. Poucas. Portanto, que tem efetivamente é que quer em português ou noutra língua, porque depois ou na implementação do projeto tem que definir uma língua que todos entendam. Certo. E, portanto, isso acaba sempre por acontecer. E vai sempre cair para o inglês, não é? Pois. Acaba por ser a língua privilegiada. Na União Europeia somos únicos a falar português, por isso desta forma, então, cai muito aqui. E eu interrompia, depois então de procedermos então ao preenchimento dessa candidatura. Quais são os próximos passos? Pronto, então, depois de preenchida a candidatura é submetida também... Há timings, não é? Há timings, sim. Há deadlines definidas pela Comissão Europeia, de acordo com a ação a que se querem candidatar. Portanto, a candidatura é submetida até à data X. Depois sofre todo um processo de seleção por parte da Agência Nacional, que são muito passos, digamos que administrativos e com alguma carga burocrática, passando pela elegibilidade, passando pela verificação da múltipla submissão, duplo financiamento, enfim, há aqui assim uma certa terminologia que
todos nós estamos envolvidos ao ponto de verificar se a candidatura se está elegível para passar para a avaliação de qualidade, segundo regras definidas pela Comissão Europeia. A candidatura será sempre avaliada não por nós, técnicos da Agência Nacional, mas por um painel de peritos externos que pertence a uma bolsa, não é? Com todo um nível de conhecimento adequado, que é suposto, depois de avaliado qualitativamente por pelo menos 2 avaliadores externos. Saem depois então as listas, digamos assim, de um modo muito abreviado, que vai a comitê também, a comitê de avaliação dessa qualidade e dessa seriação. Depois de realmente validados esses resultados, são publicados na nossa página da internet, portanto é de livre acesso, qualquer um pode público, não é? consultar, sim. E depois então passa-se a uma fase de contratualização da candidatura, se, obviamente, a entidade estiver também de acordo com as propostas que nós fazemos nessa comunicação de resultados. A partir do processo de contratualização, há todo um processo de acompanhamento que há pouco, de um modo também bastante breve, mais ou menos explicámos como é que funciona. Mas mais ou menos são assim estas fases. Havia muito a explicar, mas... Sim, mas vamos simplificar. Vamos simplificar vamos simplificar. Só para nós percebermos quais é que são Sim, as fases. ao fim e ao cabo, é todo um processo de etapas, de fases, a que qualquer processo de candidatura a que nós também nos sujeitemos na nossa vida pessoal e profissional. Não é? Passamos, portanto, ao fim e ao Em cabo. termos de timings, mais ou menos há tempo para termos uma resposta da candidatura? Como é que funciona? Em termos de timings, pois, a partir do momento em que ela é submetida e que depois passamos por estes trâmites todos que a minha colega acabou de referir, pode haver aqui uma implicação de alguns meses. E que, obviamente, nós tentaremos também informar sempre dessa situação, e que depois de receberem a indicação por parte da Agência Nacional que foi aprovado, após esses meses, não é? Têm que celebrar esse contrato e dar início ao projeto. Basicamente é isso, e seguir aquilo que está na candidatura. E sempre que houver uma dúvida, contactar a técnica que acompanha o projeto. Todos os projetos têm uma técnica que acompanha. Era isso que eu ia perguntar. E, portanto, tenta-se sempre desenvolver uma relação de proximidade, parceria, não é? Entre a agência e os projetos estão aprovados, nomeadamente, enfim, esses projetos também têm que fazer um esforço para se aproximarem da Agência Nacional, não pode ser só num sentido, não é? E, portanto, há uns que são realmente mais próximos, outros nem tanto, e outros têm mais perguntas para fazer e que realmente precisam de mais apoio, e há outros que já, enfim, têm alguma experiência também, vão se afastando um pouco mais porque também já passaram por isto, não é? Estas situações, não é? Claro que sim. Portanto, vão ficando cada vez mais autónomos. Mas o que é importante, mais uma vez aqui referir, é que a agência está disponível para acompanhar, seja em que momento for, porque o sucesso do projeto é o sucesso também do técnico e da agência e da Comissão Europeia. Exatamente. E é determinar os projetos de acordo com aquilo que está estipulado e com a qualidade que é exigida. Exatamente. E é importante também para Portugal que os projetos que são aprovados tenham um bom caminho, não é? Porque no fundo há aqui uma implicação, não é verdade? A utilização de fundos públicos, não é? Ao fim e ao cabo, a utilização de fundos comunitários, e seja em que área for, não é? Neste caso é a educação e formação, mas poderá ser na área da agricultura, poderá ser em qualquer outra área, desde que seja a agência que tome conta dessa gestão desses fundos, e é como digo, são fundos que são também dos contribuintes, são todos nós, não é? Não são nossos, portanto a gestão impera que se leve ao melhor resultado, porque se não for com o nível de execução aquilo que nós desejamos, teremos de devolver lamentavelmente à Comissão Europeia, e não é isso que queremos. Nenhuma agência vai querer fazer isso, e a Comissão Europeia também não o quer. Portanto, há realmente esse objetivo em termos de otimização da gestão dessa verba. Sim, e falarmos em verba, falarmos em financiamento. Que tipos de financiamentos é que existem? A fundo perdido, contribuição, como é que funciona? Só para nós percebermos também um pouquinho, e eu acho que isto também é importante, porque no fundo é um dos grandes motivos que leva às candidaturas, não é? Dinheiro. Exatamente. Sim,
temos aqui efetivamente várias linhas, não é? Se nós estivermos a falar daqueles projetos que nós aqui já referimos da ação 2, projetos de cooperação, com estas palavras-chave que também já referi da simplicidade e da flexibilidade, a Comissão Europeia, para que realmente que assim fosse, definiu então a atribuição de financiamento através de lump sums. Significa isto que tem, ao nível dos projetos mais simples, duas possibilidades de concorrer, ou a 30 mil euros ou a 60 mil euros. Para projetos mais ambiciosos, temos 3 lump sums, portanto, lump sums, montantes fixos, em que o primeiro é de 120 mil euros, depois a 250 mil euros e a 400 mil euros. Você recebe tudo de uma vez? Recebe-se em partes? Recebe-se sempre em tranches. Eu calculei que sim, Sempre em tranches. E poderão variar em função do tipo de instituição, não é? Com mais capacidade financeira ou não. Aqueles projetos mais simples, por norma, a regra, uma vez que não há este escrutínio, como eu referi, por norma é atribuir 80% a partir do momento em que se celebra o contrato e depois em que toda essa verba ainda está, pode-se dizer, em formato de adiantamento e não de verba de posse das instituições, e só é a partir do momento que o relatório final é aprovado do projeto é que passa realmente a ter posse sobre essa verba que é da parceria. Portanto, têm que efetivamente cumprir todos os trâmites, tudo que está previsto numa primeira fase, e só depois recebem os 20%, naqueles projetos mais simples. E basicamente ao nível do financiamento é isso, é suposto haver aqui uma questão de cofinanciamento, mas ele não, efetivamente não é um cofinanciamento que eu diga tem que despender de X. Não, é muito ao nível do implícito. O avaliador, quando verifica, analisa a lump sum escolhida, tem que perceber que aquele projeto vale pelo facto de estar a cumprir o que está na candidatura e também porque sabe que tem que dar algumas horas de trabalho ou porque tem alguma questão ao nível das instalações, consumíveis, pronto, que o projeto ainda também vai levar a isso e, portanto, daí agora dizemos sempre que existe o cofinanciamento, mas não é esta obrigatoriedade de explicar quanta verba é que vai para X. De forma alguma. Então há alguma flexibilidade nesta gestão também? Agora há uma grande flexibilidade nesta gestão. Antigamente nós tínhamos projetos que eram definidos com rúbricas orçamentais. Okay. Para construir o projeto sabiam que eram aquelas rúbricas orçamentais que tinham tetos, tinham valores fixos. Hoje em dia não há rúbricas orçamentais definidas pela Comissão Europeia, são as próprias entidades que também têm que ser criativas ao ponto de construir um orçamento que caiba naquelas lump sums que referi. E, portanto, quem cria agora as rubricas orçamentais são as instituições e que devem solicitar, obviamente com base no bom senso também, e não é, um orçamento equilibrado, aquilo que necessitam para implementar um projeto. Sim, portanto, isso é realmente muito importante porque eles têm como se fosse uma folha branca, como eu costumo dizer, e a partir daí vão esboçando, vão criando o seu orçamento. Muito bem. E ficaríamos aqui o resto da tarde a conversar, dúvida. mas eu acho que vão haver mais episódios de podcast, nem que seja aqui da vossa parte também, para poder esclarecer todas as dúvidas. Quero-vos agradecer muito, Eugénia e Ana, pelos vossos esclarecimentos, pela vossa disponibilidade para estarem aqui connosco e, acima de tudo, quero que este episódio também seja importante e que seja divulgado junto das entidades, por assim dizer, não é? Que possam usufruir das vossas e possam candidatar-se ao Erasmus Plus da melhor forma. Por isso, obrigada a ambas. Obrigada a Nós também. agradecemos por esta oportunidade e esperemos realmente que a nossa palavra chegue a uma grande quantidade de público. Sem Muito dúvida. obrigada. Obrigada mais uma Obrigada. vez. Quanto a Boa tarde. nós, vemo-nos num próximo episódio. Até lá. E assim chegou ao fim mais um episódio do podcast Mau Pod Talks. Subscreve o nosso podcast e partilha com uma amiga para chegarmos a mais mulheres à obra. Encontramo-nos no próximo episódio. Até lá!